Olá, capítulo 5 de Apocalipse. Então nós estamos nessa caminhada. Hoje eu vou falar algo muito importante, que é a visão do livro selado, com os 7 selos, a qual só um é digno de abrir o selo. Eu preciso ler alguns versículos para que haja um entendimento. Esse capítulo ele é muito autoexplicativo, não tem tantos mistérios dentro dele. E começa no verso 1 dizendo assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos, ok? Algumas pessoas entendem que nesse livro está a vontade de Deus para que nós venhamos a executá-la aqui na terra. Preste muita atenção, existe o livro da vida, e esse livro realmente que também é de muita importância. Porque do que vale viver aqui se nós não executarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Do que vale nós ficarmos aqui 60, 70, 80 ou quem sabe até 90 anos e não fazer a vontade daquele que nos proporcionou tanta vida para uma eternidade? Então, João ele tem essa visão, está ali Deus assentado no trono com um livro, e também um anjo forte no verso 2 que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o selo e desatar esses selos que estão aqui, abrir esse livro? E de repente no céu houve-se um silêncio porque ninguém era digno de abrir. E aí no verso 4 João chora muito, porque ele fica quase que desesperado, porque ele sabia que nesse livro havia coisas importantes a serem reveladas. E o verso 4 diz: e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para esse livro. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. Olha só, vem um ancião, começa a consolar João e diz: não chore, porque eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Isso até me emociona um pouco, porque isso é o que nós iremos ver. Nós vamos nos prostrar diante dele e dizer: só ele é o Todo-Poderoso, só ele é digno. Verso 6 diz: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro. João ele olha e ele vê Jesus numa forma de cordeiro, como tendo sido morto. Ele tem 7 chifres, olha só, o 7 entrando novamente no livro de Apocalipse, mas aqui 7 chifres. Esse cordeiro tem chifres, totalidade de 7, representa que ele é o dono de todo poder, porque o número 7 é o número da perfeição, e todo poder está sobre Jesus Cristo, bem como 7 olhos. O que significa isso? Ele consegue observar tudo, o raio-x, os olhares de Jesus conseguem observar os mínimos detalhes dentro do meu coração. Eu nem preciso proferir palavra alguma, ele já sabe o que eu vou dizer. E além disso, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, onipresença dele. Aqui nós então vamos ver atributos que só pertencem a ele: onipresença, onipotência e outras coisas mais. Verso 7 diz: veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa com taças cheias de incenso, que são a oração dos santos. Paremos aqui um pouco e vamos refletir aqui. Existe no céu uma taça, que quando eu oro, essa taça vai se enchendo das minhas orações, são as orações dos santos. Por isso a importância da oração, meu querido. Olha só, não é o tanto que você ora, o importante é a qualidade da tua oração, que vai enchendo essa taça. E olha só, os anjos eles ficam quase que arrumando essas taças, organizando as nossas orações. E esses 24 anciões, esses seres celestiais que estavam lá, eles começam então a entoar um cântico que existe no mundo de Deus, no mundo do Espírito. Eles dizem: digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, aleluia, comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então não tem preto, não tem branco, não tem gordo, não tem amarelo, todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós. Deus não tem cor,
Deus, ele consegue unir. Até o arco-íris para Deus tem um símbolo de aliança. Vamos lá. E aí eles começam então a entoar, e ele diz que Deus comprou as pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus, Jesus constituiu reino e sacerdotes. Então nós estamos em um reino e nós somos sacerdotes dele. Temos a função de interceder um pelo outro, de apresentar a vida do nosso próximo diante de Deus. Continua ainda, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Perceba que anteriormente eram os 24 anciões, os 4 seres viventes. Agora são os anjos que estão falando. E eles estão ali, e cujo número era de milhares, de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em uma só voz: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E para sempre seja louvado. Eu me emociono porque eu consigo aqui adentrar nesses versículos pela minha imaginação e eu me vendo diante desse trono, adorando aquele que é digno, aquele que me salvou e aquele que me resgatou. Verso 13, ainda continua dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que há neles, dizendo: aquele que está sentado no trono, o nosso Deus Todo-Poderoso, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos, de toda a eternidade. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Há uma concordância lá em cima. Lá em cima não existe discordância. Lá existe submissão, uma aliança de concordância. E eu sonho com isso na igreja. Aonde pode haver submissão, pastor? Somente há submissão quando há divergências de opiniões. E no céu, todos eles, os 4 seres viventes, os 24 anciões, anjos e todas as pessoas na terra, em cima da terra, louvam e adoram ao Cordeiro. E os 4 seres viventes, verso 14, respondem amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram o Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre. Termina aqui o capítulo 5. Perceba que no capítulo 4 é o arrebatamento da igreja. No capítulo 5 é uma manifestação do trono e Jesus sendo honrado, o único digno de abrir o selo, ou os selos e o livro. E no capítulo 6 nós vamos falar então sobre os selos e vamos entender um pouco mais, que vamos falar dos 6 selos que existem no capítulo 6 e no capítulo 7 nós vamos falar então do 7º selo e nós vamos entender um pouco mais a respeito das trombetas. Amém, querido? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse período de entendimento da Tua Palavra, de revelação do livro de Apocalipse, que o Teu Filho possa continuar a crescer nesse entendimento. Nós louvamos em nome de Jesus e pedimos ao Pai, nos dê graça para poder ensinar aquilo que vem da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.